Bom dia, tudo bem com vocês? A gente vai começar hoje o PET 3, tá? De História, semana 1. Antes da gente ver esse vídeo, eu mandei para vocês um formulário para vocês preencherem. Vocês vão preencher no próprio formulário e eu quero que vocês preencham ele antes de assistir o vídeo. Preenche e me envia, porque eu quero saber se vocês sabem aonde fica o Haiti, se vocês sabem alguma coisa sobre o Haiti, certo? Preencheu o formulário, nós vamos começar então agora a nossa semana 1 do PET 3. E o que a gente vai ver nesse PET 3? A gente vai começar falando da independência do Haiti. Onde fica o Haiti? A gente viu lá no formulário, tinha um mapa e o Haiti fica na América Central, certo? Lembrando que a gente tem a América do Sul, a América do Norte e a América Central. Por que a gente estuda a independência do Haiti? Vocês vão me perguntar. Se a gente está na América do Sul e eles estão lá na América Central. Por quê? Porque o Haiti foi a primeira nação independente lá do Caribe, daquela área, a primeira república negra do mundo. Olha só, gente, até então não se tinha uma república de maioria negra e é onde os negros estavam no comando. E foi o primeiro país do lado ocidental que aboliu a escravidão. Então o Haiti, na verdade, ele inspirou muitas revoltas, porque inspirou revoltas pedindo a república e inspirou muitas revoltas pedindo a abolição da escravidão, principalmente aqui na América. No Brasil, inclusive, existiu uma revolta na Bahia que foi inspirada por essa revolução no Haiti. E outra coisa, gente, os países da América que ainda tinham escravos, porque ali foi o primeiro, né, e que demoraram muito para abolir a escravidão, morriam de medo dessa influência, dessa independência do Haiti. Por quê? Porque o número de negros escravos era muito grande, era maior do que o número dos brancos, da elite. Então eles tinham medo de uma revolução igual a do Haiti, que os ex-escravos viessem a tomar o poder, né, os negros escravos, viessem a dominar e até a matar a elite branca do país. E esse medo ele se espalhava assim por toda a América. Então foi assim uma independência que gerou uma grande influência e que fez com que vários países, vários governantes pensassem em tomar decisões, em criar leis para evitar que houvesse uma revolta igual no Haiti, às vezes não por bondade, por querer melhorar a vida do escravo e até decretar a abolição, mas por medo de uma revolta como essa, tá? Quando que aconteceu a independência do Haiti? Ela foi proclamada em 1º de janeiro de 1804. Ó, faz tempo, hein, gente? Características da ilha de Saint-Domingue. Haiti não chamava Haiti, chamava Saint-Domingues. Por quê? Porque era um nome francês e ali era um domínio francês desde o século XVII. Antes disso, a França e a Espanha dividiam o domínio da ilha, tá? Mas a partir do século XVII, a França fez um acordo com a Espanha e ficou com toda a ilha, certo? Até 1789, essa ilha era a mais rica das colônias francesas. Tá? Ela produzia muito açúcar, o açúcar era muito consumido, era o açúcar vindo das Antilhas, tá? Então eram as ilhas das Antilhas mais ricas por causa de produzir muito açúcar, tá? E esse açúcar era muito desejado, principalmente na Europa. Quem dominava, quem era o dono dessas terras, dessas produções, quem administrava a ilha de Saint-Domingue? 40 mil colonos franceses. Esses 40 mil colonos franceses obedeciam à França, tá? Só que eu quero que vocês prestem atenção numa coisa aqui. A ilha tinha 40 mil colonos franceses que administravam, que mandavam, e tinha 500 mil de pessoas que eram escravos, que eram maltratados, que sofriam privações. Então, olha a diferença de 40 mil para 500 mil de pessoas. A hora que esse 500 mil resolveu se revoltar, é claro que esses 40 mil não deu conta, né, gente? Causas da revolta. Influência da Revolução Francesa. Na França, o Haiti era o domínio francês, a ilha de Saint-Domingue? Era. Mas na França estava tendo uma revolução. E essa revolução falava em igualdade, liberdade e fraternidade para todos os homens. Então eles se sentiram influenciados por essa ideia. Nós somos escravos, mas a gente não deveria ser. Nós somos iguais. Na França
foi proclamado isso, tá? Com a Revolução Francesa, na França não se existia mais escravos, tá? O que aconteceu? Os franceses, nas colônias, eles mantiveram a escravidão. A única coisa que eles fizeram foi oferecer cidadania francesa a todo homem que fosse livre e proprietário de terras. Então, independente da cor de pele, podia ser branco, negro, mulato, mas ele tinha que ser livre e proprietário. Quem era escravo continuava sendo escravo. Isso, gente, gerou uma grande revolta entre os escravos, porque se é igualdade para todo mundo. Se lá dentro da França não tem mais escravidão, nas colônias nós também não queremos mais ter escravidão. Então eles começaram a se organizar e a ficar revoltados e pensar assim em tomar o poder. O que eles começaram a fazer? Destruir plantações, expulsar os colonizadores, e aqueles colonizadores que se recusavam a sair, eles matavam. Gente, é 500 mil contra 40 mil. Faz as contas aí, tá bom? Eles eram liderados por um negro também, tá? Chamado François Toussaint Breda, tá? Que ele era neto de chefes africanos. E eles conseguiram derrotar os franceses, tá? Derrotaram os franceses e o líder deles, o Toussaint, assumiu o poder no Haiti. Ele virou um líder militar, ele organizou os ex-escravos de forma militar. E em 1794, o governo francês, vendo que não tinha mais como lutar contra eles, resolveu abolir a escravidão no Haiti. Ótimo, que beleza, tá tudo legal, não tem mais escravidão, ficou tudo em paz? Não, porque a hora que Napoleão Bonaparte deu o golpe e tomou o poder, ele resolveu que as colônias iam voltar a ter escravidão. Então todos aqueles ex-escravos que tinham sido libertados voltariam a ser escravos. Por que ele queria isso? Porque ele precisava explorar as colônias para financiar os exércitos dele, porque ele estava tentando construir um império. Então, para construir esse império, ele precisava de dinheiro. Ele manda gente para a ilha de Saint-Domingue, tá? Para controlar a revolta, para colocar os escravos de volta no seu lugar. Ele prende o líder, que é executado na França, só que eles têm uma revolta, eles têm assim uma vitória bem pequena, tá? Eles conseguem prender esse líder, eles conseguem retomar o poder por um tempo muito pequeno, porque no final das contas eram 500 mil, tá? Ele mandou 40 mil homens no exército, 2/3 desses 40 mil homens, eles morreram de febre, tá? Febre amarela, eles não tinham vacina naquela época. E os outros foram mortos em armadilhas, foram mortos pelos negros em momentos que eles não esperavam, foram pegos e foram executados, tá? Então o que acontece? O exército francês perde, Napoleão não manda mais ninguém, porque ele vê que não resolve, o número de escravos lá é muito grande, eles não vão conseguir. Então a ilha de São Domingos se declara uma república e passa a usar o nome de Haiti. Por quê? Porque eles tiram o nome francês e começam a usar o nome indígena do lugar, que era Haiti. Então, importante, vou lembrar de novo, foi a primeira revolta de escravos que teve sucesso, tá? No mundo moderno, né? E foi uma das poucas nações que derrotou o exército de Napoleão. Napoleão era muito forte, ele estava conquistando a Europa inteira, e apesar de ele ter mandado só 40 mil soldados lá para o Haiti, eles conseguiram derrotar o exército de Napoleão. Só que aí nós vamos falar um pouquinho das consequências dessa proclamação da independência, tá bom? Por quê? Porque ela custou um preço caro para o Haiti, certo? Por quê? Para que eles tivessem a independência reconhecida, e é preciso que se tenha independência reconhecida, senão fica uma guerra eterna, o pessoal do Haiti foi obrigado a pagar, né, uma reparação aos proprietários de escravos, tipo uma indenização, o que gerou para eles uma dívida de 150 milhões de francos. Era uma quantidade muito grande. Então eles ficaram assim, com uma dívida muito grande, eles ficaram com uma agricultura parada. Por que com uma agricultura parada? Porque eles produziam açúcar, certo? E
Estados Unidos, por exemplo, resolveu embargar, quer dizer, proibir o comércio com eles porque não reconhecia a independência, tá? Então ficou assim, uma nação pobre, uma nação sem um líder certo, sem conseguir se organizar devido a essa dívida, devido a problemas internos lá. Então ficou assim, uma bagunça dentro do Haiti. Era um país livre, mas era um país que não conseguia ter um bom comércio, uma boa política e se organizar para melhorar a vida dos cidadãos, certo? Mas, em contrapartida, eles inspiraram várias independências da América Espanhola. Então, ao mesmo tempo que eles tiveram grandes problemas internos, crise econômica, crise política, dívida, eles também foram inspiração para a independência de vários países na América. Agora eu vou falar para vocês de algumas curiosidades. Só lembrando, esses problemas todos de independência gerou um país pobre, tá? Um país pobre que tem dificuldades financeiras até hoje. Aí em Andradas tem muitos imigrantes haitianos. Se vocês conhecerem algum, tiver curiosidade de perguntar, perguntem para eles como era o Haiti quando eles saíram de lá. Só para vocês terem uma ideia. Curiosidades, tá? Dos 40 mil soldados franceses que foram mandados, somente 8 mil voltaram para casa. Então vocês veem que morreu muito, ou de febre amarela ou de emboscadas, tá? Aí aqui tá falando que os Estados Unidos boicotou o açúcar haitiano, que eu já falei para vocês. E outra curiosidade é o seguinte, quando existia escravo no Haiti, os escravos não podiam usar camisas, eles não podiam ter o peito coberto, tá? Para quê? Para que eles fossem identificados, porque os escravos eram marcados, então ficava fácil de identificar se eles estivessem sem camisas. E por conta disso foi se criando uma cultura e hoje é praticamente impossível você encontrar um haitiano sem camisa nas ruas do país. Apesar de ser um país quente e tudo mais, você não encontra um haitiano sem camisa no país. É o que eu tinha para falar para vocês sobre a independência do Haiti. O que é importante, muito importante saber, e eu vou falar de novo, vocês têm que guardar, é que foi a primeira revolução negra que teve sucesso, tá? Com líderes negros e que depois ficaram no poder, que eles inspiraram as independências na América Espanhola. Então eu quero que vocês guardem muito bem isso, mas que ficou um país endividado, um país pobre, desorganizado, que até hoje tem muita dificuldade. E aqui eu vou lançar para vocês um convite. Sabe aquele programinha que a gente fez na aula passada, que eu fiz para vocês, eu coloquei, o Audrey Responde? Agora eu quero a participação de vocês. Quem tiver alguma pergunta, ficou com alguma dúvida sobre essa independência do Haiti, eu vou pedir para você gravar um áudio para mim e me enviar essa pergunta. Pode me enviar a hora que você estiver me enviando a atividade, que aí eu vou procurar responder para vocês, tá bom? Então não deixem dúvida, ficou com dúvida, me envia esse áudio e aí depois a gente tenta montar um videozinho com a resposta das perguntas, ok? Bons estudos para vocês, não deixa acumular atividade e qualquer dúvida pode me chamar.